Olá, bora trabalhar mais um pouquinho. Essa é a nossa aula 24. Nós temos um terceiro módulo e, como você já viu, nesse módulo a gente fala com mais ênfase na prática em como manipular diversos componentes do comportamento para que você tenha elementos aí para criar os seus hábitos que emagrecem, tá? Na aula passada, portanto na aula 23, nós falamos sobre uma proposta do Exercise Snacks, né? Chamada Exercise Snacks, que é como você basicamente fazer exercício de pouquinho em pouquinho. Diferente daquela ideia que a maioria das pessoas tem de fazer exercício de forma contínua, essa proposta vem justamente da percepção que as pessoas geralmente não têm tempo para se exercitar, não atinge o mínimo recomendado de atividade física, por isso tem muitos problemas de saúde, muitos problemas com excesso de peso também, incluindo aí nos problemas de saúde. E aí, esse exercício né, surge para a pessoa fazer exercício de forma micro, embora não tenha sido pensado, como já disse, nessa estratégia de criação de hábitos, mas é uma forma micro de fazer exercício, curtinha, e que te dá liberdade para você fazer em vários locais. Né? Então, inclusive nessa aula aqui, é um trabalho experimental científico sobre o Exercise Next, que foi implementado no local de trabalho. Então, olha esse trabalho aqui, né? Ele é, exercício no local de trabalho, examinando a receptividade de, do exercise snacks, né, prático e poupador de exercício no ambiente de trabalho. Na verdade, aqui então o título está dizendo assim, olha, o que exercise snacks no trabalho examina a receptividade prática e a poupar o tempo, né, a eficiência temporal do exercício de subir escada. Né, o exercício snack na forma de exercício de subir escada. Tá? Basicamente, seria a ideia daí. Então, aí ele, de novo, né, a falta de atividade física ceifa, né, corta aproximadamente 3,2 milhões de vidas por ano. Estima-se que em 2013, que já faz bastante tempo, né, o sistema global de saúde foi impactado em 50,8 bilhões por problema decorrente da inatividade física, só da inatividade física. O tempo sedentário, já vem discutindo aqui no curso, está associado com doença cardiovascular e mortalidade, independentemente, né, do nível de atividade física. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Não é muito o objetivo do nosso curso falar isso, né? Mas mesmo se aquelas pessoas, olha que legal, lembra que eu falei? Eu falei que o ideal no futuro é que você desenvolva o hábito de fazer exercício da forma tradicional, ter um momento para você fazer o exercício, ter o autocuidado, cuidar da sua saúde, mas que mesmo assim, no local de trabalho, no local de estudo, é interessante você usar abordagens exercícios né? Por quê? Porque não é o que eu falei, não é o caso aqui, mas, por exemplo, tem um estudo que mostra que as pessoas que ficam mais que, sei lá, 10 horas sentadas por dia, ou não sentadas, vamos imaginar assim, mais de 10 horas em comportamento sedentário, ou seja, ao longo do dia dela, trabalho, etc., ela passa mais que 10 horas sentada, mesmo às vezes a pessoa fazendo uma hora de atividade por dia, ela corre risco de ter problema de saúde. Então, por isso que eu falei, a ideia é, você se lembra que em algum momento do curso aqui, comentei com vocês na aula 15, né, que a gente falou por onde eu começo a me exercitar, eu fiz uma diferenciação de atividade física, que era qualquer movimento corporal que gastava energia, e ao mesmo tempo o exercício. Então o ideal é que você tenha um horário de exercício e tenha uma vida ativa, faça atividade física. Então, Exercise Next é a ideia de trazer exercício, né, em outros ambientes que não da forma tradicional. Então, olha só, o que eles fez, né? As pessoas geralmente ficam sedentárias por muito tempo nesses locais de trabalho. Comentei isso na aula passada. Falta de tempo e acesso a equipamento, facilidades locais, são os principais motivos para que o engajamento não haja engajamento na atividade física. Né? Assim, o local de trabalho pode ser ideal para atividades que poupem tempo e não exigem equipamentos. Pode ver que aqui o título do trabalho, ó, exercício no local de trabalho, examinando a receptividade prática e poupadora de tempo do exercício de subir escadas. Então, olha o que eles fizeram nesse trabalho aqui. Isso é um desenho, não é um esqueminha do desenho. Eles selecionaram as pessoas, tá? Quando as pessoas que eles achavam que estavam aptas foram selecionadas, separaram em dois grupos, né? Uma parte delas foi por sorteio aleatório escolhidas e elas primeiro fizeram aqui o subir escada, tá? E outra fez o HIIT. Eu vou mostrar a diferença, mas basicamente esse grupo aqui, ele foi aconselhado a fazer isso em três momentos diferentes do dia, de manhã, de tarde e de noite. Então ele fazia um lance de escada, tem um detalhe ali, depois só de tarde e depois só de noite. Esse aqui fazia tudo de uma vez. Então aqui eles foram apresentadas as rotinas, né? A pessoa
a rotina de fazer 3 vezes ao longo do dia e a pessoa que fez as 3 vezes numa vez só, tá? Subiu os 3 lances, mas um atrás do outro com pausa de 2 minutos. Então eu vou voltar aqui. E depois eles trocaram. Essa aqui já sabia como era fazer na forma de snack, quer dizer, 3 vezes ao longo do dia. Ela foi fazer o HIIT, que ela não tinha feito ainda, que é fazer subir os 3 lances de escada de uma vez só. E esse que tinha feito a subida dos 3 lances de escada de uma vez só, foi fazer isso picado ao longo do dia. Depois que eles aprenderam como fazer isso, eles foram acompanhados por uma semana, tá? Então falaram assim, ó, agora você vai fazer isso no seu local de trabalho. Um grupo então fez da forma que eles tinham que treinar de manhã, de tarde, de noite, subindo no lance de escada. O outro grupo selecionava um horário específico do dia e subia os 3 de uma vez só. Então vamos lá, aqui ó, para entender. O estudo avaliou 2 formas de se exercitar. Então então vamos lá, com calma. Todo mundo subiu escada, ok? E essa escada que está no desenho aqui consistia de 53 a 60 degraus. Bem, todo mundo subiu escada. A diferença é que esse daqui que está escrito snack, que foi a proposta desses snacks, ele subia os lances, como já disse, 3 vezes ao longo do dia. 9h30 ele subia uma vez, então 9h30 ele ia lá e subia 53 a 60 graus. 9h30. E acabava por aí, voltava para o trabalho. Quando estava meio-dia e meio, ele voltava e subia de novo esse conjunto de degraus. Parava, voltava para o trabalho. Quando estava 3h30 da tarde, ele fazia a última série dele de 53 a 60 graus. Né? E olha que interessante, cada vez que ele fazia isso, fosse de manhã, bem no começo da manhã ali, né, final da manhã, e na meia da tarde, dava menos de 1 minuto para subir esses 53 a 60 degraus, ok? Os que foram colocados nesse negócio, nessa sessão que chama HIIT, que é treinamento intervalado de alta intensidade, ele subiu os 3 lances de uma única vez. Ou seja, vamos imaginar que, sei lá, separaram meio-dia para fazer isso. Então eles fizeram uma série de 53 a 60 degraus, esperaram 2 minutos, fizeram a segunda série. Esperaram mais 2 minutos e fizeram a terceira série. Se juntar as 3 séries que eles fizeram de uma forma uma vez só, dava entre 5 e 6 minutos. Aqui então fez 3 séries separadas distribuídas ao longo do dia, sendo cada uma com menos de 1 minuto. Aqui fez as 3 séries de uma vez só, esperando de uma para outra 2 minutos. Tá? Então, jeitos diferentes. Ou seja, o mesmo exercício, o mesmo gasto calórico, só apresentado de formas diferentes. Aqui é apresentado conforme a proposta do Exercise Snacks, que é fazer isso curtinho, aqui numa forma mais tradicional, que é intenso de uma vez só. E aí, o que eles avaliaram, só para a gente entender? Eles avaliaram a percepção de esforço, ou seja, quão a pessoa sentiu aquilo pesado, difícil, né? Olha que interessante aqui, ó. O triângulo aqui, ó, o pretinho triângulo, é o Snacks. Então, olha que interessante, as pessoas, ó, na primeira sessão, na segunda sessão e na terceira sessão, elas sentiram cada uma das sessões como menos estressante, vamos dizer assim, no linguagem popular, tá? Menos difícil, menos cansativa de fazer, em comparação a quem fez as 3 séries com pausa de 2 minutos. Então você vê que, lembra que na aula que a gente fez sobre resposta afetiva, que foi a aula 22, na 22 a gente falou, olha, mexer com o padrão de exercício pode ser uma forma de tornar esse exercício mais prazeroso. E aqui foi exatamente o que eles fizeram. É o mesmo exercício, só que a forma, o padrão de fazer foi diferente. O mesmo exercício dividido em 3 vezes ao longo do dia, ou o mesmo exercício sendo as 3 séries, as 3 vezes feitas praticamente tudo junto, só com um intervalinho de 2 minutos. Então, quem fez essa forma do Exercise Snacks aqui, ó, sentiu como menos estressante, menos pesado, menos difícil, tá? Menos intenso, vamos chamar assim. E aí, escala de sentimento aqui. Aqui, olha que interessante de novo, a ideia de escala afetiva, né? Em qual dos 2 exercícios as pessoas perceberam o exercício com mais prazer, gostaram mais de fazer? Se você for ver aqui, ó, de novo, olha o triângulo aqui, ó. Pontuário maior escala de prazer, tá? Aqui é menor porque foi menos intenso. Então, o Exercise Next foi menos intenso. E aqui o triângulo está em cima porque é uma escala de afeto. Houve mais afeto praticamente, ó, praticamente durante quase todo o Exercise Next, as pessoas sentiram mais afeto, sentindo melhor, gostaram mais, vamos dizer assim, né, de forma, gostaram mais de fazer o exercício, o mesmo exercício, porém picado ao longo de 3 vezes ao longo do dia, do que fazer as 3
com intervalos de apenas 2 minutos. Olha que interessante isso, né? Então, em resumo, olha só, a estratégia do Exercise Next parece ser adequada para os locais de trabalho. Já tinha papers sobre isso. Esse paper foi mais um e eu acho interessante trazer ele, curtinho, porque é uma coisa prática. A resposta afetiva, as pessoas gostaram mais, foi maior, e a percepção subjetiva de esforço é menor. Tá? Então a resposta afetiva é maior, a percepção de esforço subjetivo é menor do que uma sessão tradicional de treinamento intervalado de alta intensidade. Né? Sendo que, olha que interessante, as duas gastam a mesma caloria, mas ao mudar a forma de realizar isso, foi diferente a percepção. Tá? A estratégia foi bem aceita de modo preferencial para os participantes do estudo, ou seja, repara aqui pelo esquema que os participantes, eles fizeram todo mundo fez as duas. Tá? Todo mundo fez as duas no começo e depois se dividiram. Então, eles gostaram mais de fazer o exercise next do que a forma tradicional. Tá? Então, é isso para mostrar, e aí, né, uma forma de novo, poupa tempo, não exige equipamento, né, e está de acordo com aquela ideia de que eu estou diminuindo o tamanho do comportamento. Pode ser, né? Claro que ninguém, pode ser, mas meu objetivo fosse subir 600, vamos fazer esses lances cada 10 vezes. As pessoas começaram com 3. Tá? Então, a gente vai, vou subir isso aqui 10 vezes durante o dia, esses 53 a 60 degraus. 53 a 60 degraus. Mas aí eu já comecei fazendo com 3, picadinho. Tá? Opa, voltando à ideia de microaula. Então é isso. Obrigado e até a próxima aula do nosso módulo 3. Tchau, tchau.